Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a esta celebração do Dia Mundial da Saúde. A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra associa-se ao movimento mundial de celebração deste dia, pedindo um mundo mais equitativo e mais saudável. O ano de 2020, Ano Internacional dos Enfermeiros, e também ainda este ano de 2021, tem vindo a mostrar a importância dos recursos humanos em saúde e como estes fazem a diferença, tornando os sistemas de saúde mais frágeis ou mais resilientes na resposta a crises como esta da situação pandémica que temos vindo a suportar. O Ano Internacional dos Trabalhadores de Saúde e dos Cuidadores traz à opinião pública, ao debate público, a importância destes recursos humanos para fazer face à resiliência dos sistemas de saúde. A Escola de Enfermagem de Coimbra celebra também este ano 140 anos da sua atividade. Em celebração destes 140 anos de atividade e também em celebração do Ano Internacional dos Profissionais de Saúde e Cuidadores, lançamos o desafio a um conjunto de profissionais de saúde para poderem expressar as suas reflexões e a sua prática sobre a educação e o trabalho interprofissional em saúde. Pedimos a académicos e profissionais ligados à clínica, pedimos a estudiosos dos recursos humanos em saúde e àqueles que vivem no dia a dia o trabalho em contextos clínicos em multiprofissionalidade, pedimos nacionais e estrangeiros, pedimos a uma diversidade grande de profissionais de saúde que nos dessem o seu depoimento sobre este tema, educação e trabalho interprofissional em saúde. Do recolha destes depoimentos, recolhemos uma brochura, constituímos uma brochura que temos o prazer de fazer a sua apresentação pública hoje, neste Dia Mundial de Saúde, com a recolha de depoimentos de 43 profissionais que têm esta diversidade que eu falei há pouco. São pessoas de reconhecido mérito nas várias áreas da saúde, nacionais e estrangeiros, académicos e clínicos, e que aqui reúnem então os seus depoimentos para nesta brochura que lançamos hoje e que damos desta maneira a conhecer. A todos os autores que participaram na confecção desta brochura, e eu dou aqui os meus agradecimentos públicos, e gostaria, neste lançamento da apresentação da brochura, gostaria de vos chamar a atenção para alguns aspectos interessantes que aqui podem ser analisados. A maioria ou a totalidade dos autores são unânimes em reconhecer a importância dos recursos humanos em saúde. Também são unânimes em reconhecer a importância do trabalho em equipa e de como é que esse trabalho pode trazer benefícios para a saúde de todos. Tal como, por exemplo, o professor Gil Dussot nos diz nesta professura, os benefícios da colaboração interprofissional são conhecidos, mas não são colhidos facilmente. A combinação de competências de vários profissionais permite diagnósticos e tratamentos mais holísticos e, assim, melhora a qualidade do atendimento e as necessidades dos utentes. Esta forma de ver a vantagem da interprofissionalidade
é também reconhecida por profissionais de saúde que têm responsabilidades políticas na organização do sistema. E, por exemplo, a enfermeira Purificação Gandra diz-nos: é muito importante que se criem sinergias de trabalho entre as respostas de saúde, de apoio social, respostas comunitárias, apoio das autarquias e principalmente dos doentes e das famílias e dos cuidadores informais, trazendo-nos assim também para esta discussão a necessidade de, quando falamos em interprofissionalidade, tenhamos também a atenção em relação a outros profissionais que colaboram com a saúde, mas podem não ser profissionais de saúde, e a centralidade dos utentes. Esta visão é também corroborada por outros profissionais de saúde, mas que lhe reconhecem alguma dificuldade. E diz-nos, por exemplo, João Tavares, professor adjunto da Universidade de Aveiro. Diz-nos ele: contudo, uma coisa é reconhecer a sua importância, outra é a evidência real do trabalho em equipa. E o que nos trazem profissionais de saúde que trabalham no dia a dia nestes contextos e que têm também que se tenham relacionado com o pensamento relativamente a esta situação. Diz-nos, por exemplo, Joana Ferreira, enfermeira, consultora e gestora de um lar. Diz-nos ela: todas as áreas profissionais que contribuem para a capacitação e manutenção da funcionalidade da pessoa com demência, através da sua intervenção e estimulação, são consideradas e aprendem a desenvolver trabalho interprofissional, com formação teórica ou prática nesta área, onde há só um plano e um grande objetivo geral: a felicidade das pessoas. E terminaria a forma de pensarem a interprofissionalidade com, peço desculpa, com a apreciação que nos deixa, peço desculpa, saiu do sítio a marcação. Está aqui. De uma enfermeira que trabalha todos os dias num contexto de interprofissionalidade. E diz-nos então a enfermeira Andreia Marques: o meu grande... hoje, ao refletir sobre a questão da interdisciplinaridade dos cuidados, fico bastante feliz por constatar que não conheço outra realidade desde que sou enfermeira para além desta, especificamente ao doente crónico com patologia reumática em Portugal, mas também internacionalmente, indo além fronteiras, aprender com as experiências de outros contextos. Podemos então verificar que, de uma maneira geral, os profissionais concordam sobre a importância do trabalho interdisciplinar. Mas falarão eles do mesmo quando se referem à interdisciplinaridade? E a forma como neste livro a educação e o trabalho interprofissional nos é apresentado pode ser visto, por exemplo, nas palavras da professora Ana Paula Monteiro, que nos diz: a interprofissionalidade em saúde mental pressupõe uma verdadeira prática colaborativa, aproveitando ao máximo as competências específicas e expertises dos diferentes profissionais, distinguindo-se do conceito de skill mix e task transfer. E será esta uma opinião unânime? Ouçamos então também a opinião de Inês Fronteira, uma licenciada em enfermagem, mas professora auxiliar e doutorada em saúde internacional, professora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e que se tem dedicado aos estudos das questões relacionadas com os recursos humanos em saúde. Diz-nos então Inês Fronteira:
É claro que existe um saber próprio das profissões, que, sendo característico e definidor, não será certamente exclusivo, principalmente naquilo que é a evolução das necessidades das populações e dos próprios sistemas de saúde. É esta possibilidade miscigenatória das profissões, ou mais concretamente, das competências profissionais, que marcará o futuro da prestação dos cuidados de saúde. Temos então o reconhecimento da importância do trabalho interdisciplinar, uma discussão que se mantém em aberto sobre o que é que se entende por isto, e esta discussão e este reconhecimento desta importância leva-nos a outro tema muitíssimo importante que é abordado neste livro, que é como se faz essa educação interprofissional. Ouçamos o depoimento, ou um extrato do depoimento do magnífico reitor Amílcar Falcão, da Universidade de Coimbra, também profissional de saúde, e que nos diz: se o trabalho em equipa é fundamental para conseguirmos fazer mais e melhor, não tenho dúvidas de que a preparação dos profissionais de saúde deve também ela ser um trabalho em equipa. A aquisição de competências per si não garante que a articulação entre diferentes competências seja a mais adequada. E levanta-nos aqui um cerne do problema. É importante que as profissões da saúde se articulem, trabalhem em equipa, reconheçam essa importância, mas depois é preciso percebermos como é que se pode passar da aquisição de competências específicas de cada uma das profissões para que elas se possam trabalhar adequadamente em equipa. E diz-nos, então, também sobre este mesmo assunto, a professora Catarina Rezende de Oliveira, professora catedrática jubilada da Faculdade de Medicina de Coimbra, que nos diz, na sua opinião, para atingir este objetivo, não basta juntar os profissionais de saúde com formação em diferentes áreas num mesmo espaço, onde enfrentam a necessidade de encontrar a melhor solução para uma questão prática, mas é necessário criar um espaço de formação e de diálogo, ou seja, um espaço educativo interprofissional. Para Catarina Rezende, no entanto, uma das questões que se coloca é de saber quando e como se organiza um processo educativo nesta natureza. E, na sua opinião, um projeto educativo desta natureza requer uma nova cultura e requer maturidade, pelo que apontaria para uma experiência pós-graduada. Mas temos outros depoimentos que nos dizem e que nos trazem experiências também de outros países e que nos mostram que esta formação, esta educação pode começar mais cedo. Diz-nos, por exemplo, o professor João Apóstolo, professor coordenador principal desta escola e coordenador da Unidade de Investigação em Ciências de Saúde e Enfermagem, diz-nos ele, no seu depoimento, que na Universidade de Lund, na Suécia, pude observar na prática um programa formativo com estas características, em que estudantes de enfermagem e de medicina desenvolviam conjuntamente capacidades em aulas práticas laboratoriais com recurso à simulação. Este recurso à simulação como metodologia para a formação interprofissional tem um impacto positivo e eficaz na competência colaborativa, tal como sugerem os resultados de uma revisão sistemática publicada em 2020 na revista Nurse Education Today. E esta não é uma visão também partilhada por outros profissionais, que nos dizem então como é que essa formação interprofissional poderia acontecer. Diz-nos Maria da Conceição Bento, professora e ex-presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
diz-nos a professora Conceição Bento, um modelo de organização em sistemas académicos de formação interprofissional como aquele que é preconizado no relatório publicado em 2010 na revista The Lancet. No modelo de organização de ensino em sistemas académicos de formação interprofissional, passaríamos da formação em instituições isoladas para a formação em rede, alianças e consórcios de instituições, faculdades e escolas, intencionalmente organizada para garantir a formação de profissionais de saúde, para trabalhar em equipa de forma colaborativa e centrada na pessoa. Esta é uma visão da formação dos profissionais de saúde que extravasa a individualidade das próprio sistema educativo, transformando num grande sistema em rede onde todos os profissionais poderiam vir a receber a sua formação. E este é também o desafio que é lançado pela Organização Mundial da Saúde na sua Organização Pan-Americana. Diz-nos Silvia Cassiani, assessora regional da Enfermagem Técnicos de Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde. Diz-nos Silvia Cassiani, então, a OPAS-OMS tem adotado uma série de iniciativas para apresentar aos formuladores de políticas propostas e diretrizes para incorporar a educação interprofissional como uma abordagem inovadora para transformar os sistemas de saúde, como a formação da Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas e a organização de discussões, cursos virtuais e eventos com a participação dos representantes dos Ministérios da Saúde, Educação e Universidades. Investimentos de todos os setores, universidades, associações, municípios e governo devem ser fortalecidos para aumentar o número de profissionais e prepará-los para o trabalho em conjunto. De todos estes depoimentos que estão reunidos nesta brochura e que espero sejam um excelente contributo para o relançar do debate sobre a educação e o trabalho interprofissional, retemos para finalizar as palavras do professor Gil Dosson. Diz-nos ele: o fortalecimento do trabalho interprofissional é coisa difícil. Exige a colaboração das instituições de educação, das organizações profissionais, em particular das ordens, e de órgãos do governo e dos setores da saúde, da educação e da administração pública, sem esquecer as finanças. O desafio é que todos percebam que trabalharmos junto pela saúde não é uma opção, é uma necessidade e mesmo um dever. Penso que com estas palavras do professor Gil Dosson terminamos da melhor maneira a apresentação desta brochura que deixo à disponibilidade de todos os que se interessam por esta área, para que possam consultar, ler, refletir e participarem num debate que se pretende cada vez mais alargado e que atinja não só a opinião de académicos e dos seus profissionais e dos profissionais de saúde que exercem a atividade no dia-a-dia, mas também dos decisores políticos, que, como dizem alguns dos autores, são essenciais para que as coisas também possam acontecer. E com isto terminava aqui a minha intervenção. Passaria a palavra à professora Ananda, que nos vai falar um pouco sobre, então, o Dia Mundial da Saúde, hoje, dia 7 de abril. Muito bom dia a todos os que se juntam a nós nesta sessão através do Zoom e também àqueles que nos acompanham através do streaming. Neste dia 7 de abril de 2021, Dia Mundial da Saúde, desejo que se encontrem todos bem. A Organização Mundial de Saúde
elegeu para este dia, este ano, que é o ano dos trabalhadores do setor social e da saúde, o tema construir um mundo mais justo. Eu tenho que pôr a apresentação, desculpem. Estas... Não sei se está. Construir um mundo mais justo e mais saudável para todos. Vamos ver como é que eu lido aqui com dois aparelhos ao mesmo tempo, mas havemos de conseguir. Como sabemos, nós vivemos num mundo de desigualdades e de iniquidade. Onde é que residem estas desigualdades na saúde? Também sabemos bem. No bem-estar, na morbilidade e na mortalidade. Não está partilhada? Está. Estão ali a... Está a ser partilhado. Ora bem, nós sabemos que em todo o mundo alguns têm que fazer um grande esforço para conseguir chegar ao final do mês com rendimento diário muito baixo, têm menos condições de habitação e de educação, menos oportunidades de emprego, experimentam mais os impactos da desigualdade de género, pouco ou nenhum acesso a ambientes saudáveis, seguros, água e ar puros, segurança alimentar e acesso a serviços de saúde. Tudo isto leva, naturalmente, a um sofrimento desnecessário, a doenças que são evitáveis e a mortes prematuras. Estamos habituados a reconhecer essas desigualdades entre a Europa e outros continentes, por exemplo, a Europa e a África, a reconhecer essas desigualdades entre o Norte e o Sul, entre economias mais e menos desenvolvidas, mas temos alguma tendência a esquecer que dentro de países e entre países, na Europa, essas desigualdades também existem. Ainda que nós pudéssemos dar a todos as mesmas oportunidades, nem todos conseguiriam chegar ao mesmo resultado, como vemos aqui, porque a diferença entre igualdade e equidade, o mesmo banquinho não permite que todos atinjam o mesmo resultado. É, portanto, sobre a equidade que é necessário trabalhar. Na Europa, eu vou falar, portanto, da Europa, tendo como base os documentos da Organização Mundial de Saúde e as mensagens que a Organização Mundial de Saúde lança neste dia. A Europa é vista como uma das regiões mais saudáveis e mais prósperas do mundo, mas as médias nacionais ocultam, muitas vezes, desigualdades entre grupos num mesmo país. Só para dar breves exemplos, em 2018, em 33 países europeus, 65 milhões de pessoas, o que corresponde a 11% da população desses 33 países europeus, 11% da população vivia em risco de pobreza, 23 milhões de pessoas, ou seja, 4% da população total, enfrentava a privação material severa e 2% viviam, aliás, em agregados familiares com muito fraca intensidade de ocupação laboral. Ou seja, quase 1/5 da população desses 33 países tinha pelo menos um desses tipos de vulnerabilidade. A desigualdade num determinado indicador, por exemplo, a prevalência de diabetes, é expressa num rácio de desigualdade que corresponde ao rácio entre a razão entre a ocorrência do fenómeno nos 20% da população mais favorecida e a ocorrência nos 20% menos favorecidos. Ora, nós sabemos que a esperança de vida, por exemplo, tem vindo a aumentar, mas a diferença na esperança média de vida entre, por exemplo, homens de diferentes grupos sociais pode variar num mesmo país europeu em 15 anos. Outro exemplo, nas regiões mais desprovidas, desfavorecidas economicamente, a mortalidade infantil
chega a ser 4% superior à das regiões mais ricas. O fosso entre os 20% mais favorecidos e os 20% menos favorecidos começa na infância e vai-se alargando ao longo da vida. E esta é uma realidade também que temos que ter em conta. Há fundamentalmente 5 fatores que contribuem para a desigualdade e para a inequidade na Europa. O sistema de saúde, desde logo as barreiras ao acesso, a fraca qualidade de alguns sistemas, as dificuldades financeiras em fazer face a um sistema forte, a segurança financeira das pessoas, ou seja, a pobreza, o não conseguir chegar ao fim do mês, o não conseguir fazer face às despesas de saúde, por exemplo, nos cuidados dentários, isso é muito óbvio, as condições de vida, más condições de habitação e de alimentação, ambientes insalubres, o capital social e humano, como é o isolamento, a impotência, o sentir que ninguém nos escuta, o sentir que não se tem a quem pedir ajuda, a iliteracia e também o emprego e o trabalho, ou seja, a falta de trabalho digno e as más condições de trabalho. Estes são os 5 fatores que estão identificados como sendo fundamentais no gerar das desigualdades e da inequidade na Europa. A pandemia tornou ainda mais claro que algumas pessoas têm mais saúde e mais acesso aos cuidados de saúde do que outras. E que isso depende inteiramente de onde e como se nasce, se cresce, se trabalha e se envelhece. As desigualdades existentes antes da pandemia agravaram-se. A Covid-19 abateu-se fortemente sobre todos os países, bem sabemos, mas o seu impacto foi mais forte nas comunidades que já eram mais vulneráveis, mais expostas às doenças, com menos acesso aos cuidados de saúde de qualidade e com maior probabilidade de experimentar as consequências adversas resultantes das medidas de contenção da pandemia. São 3, fundamentalmente, os mecanismos de impacto desigual da pandemia sobre as populações, e não vamos aqui desenvolver isso, mas a OMS tem diversos documentos que mostram os efeitos disso. Por um lado, há grupos da população que têm maior risco de adoecer, ou porque já têm comorbilidades, ou pelas condições de vida, grupos que sofrem mais o efeito das medidas de contenção, e grupos que, são esses grupos também, que poderão sofrer mais as consequências do impacto socioeconómico que, inevitavelmente, já está presente. Quais são esses grupos? Naturalmente, os grupos que estão economicamente desfavorecidos. Por exemplo, na Suécia, 30% dos residentes de uma área de baixos rendimentos testaram positivos, comparados com apenas 4,1% em áreas de rendimento elevado. As mulheres, são outro grupo vulnerável, constituem 70% da força de trabalho no setor social e da saúde. E há dados que mostram que a incidência da doença, do Covid, é 2 a 3 vezes maior nas mulheres. As minorias étnicas, 35% dos doentes de cuidados intensivos no Reino Unido eram negros, asiáticos ou de minorias étnicas. As populações institucionalizadas, prisões, mas também os idosos em cuidados continuados. 42% e 57% das mortes Covid ocorreram em instituições para idosos na Bélgica, França, Irlanda, Itália e Espanha. Mas nem tudo é má notícia e a recuperação desta pandemia vem trazer uma oportunidade que precisa de ser agarrada. As Nações Unidas lançaram o repto para um novo contrato social e é preciso colocar a equidade no coração da recuperação pós-Covid. Inúmeras entidades o afirmam e até a revista Fortune vem dizer que o Covid nos lembra de que está na altura de focarmos sobre a equidade em saúde. 84% dos europeus acreditam que a redução das inequidades deve estar no centro da agenda política do seu governo.
Dizem a ONU e a OMS, as iniquidades podem ser reduzidas no tempo de uma legislatura, isto é, de 2 a 5 anos. Isto parece incrível. Mas, se de facto todos assumirem as suas responsabilidades, isto pode tornar-se possível. É que, finalmente, a segurança de cada um depende da segurança de todos. Como é que podemos reduzir as desigualdades e melhorar a equidade, construindo este mundo mais justo? Como cidadãos, temos que estar atentos, desde logo. Depois, o trabalho conjunto entre as comunidades e os governos é essencial para ir às raízes da iniquidade, que já foram referidas, e colocar a equidade e a inclusão no coração de todas as respostas, para criar este mundo mais justo e mais saudável. Curiosamente, como sabemos, as condições orientam-se para a saúde e para os serviços de saúde, para a segurança no rendimento e na proteção social, para as condições de vida das pessoas, habitação, alimentação, educação, capital social e humano, aqui também de novo a educação, e o emprego e as condições de trabalho. E aqui destaca-se, fazendo a ponte para o Ano Internacional dos Trabalhadores do Setor Social e da Saúde, destaca-se o emprego e as condições de trabalho dos profissionais da saúde e do setor social. Curiosamente, é hoje lançada pelo Nursing Now a campanha Nurses Together. Portanto, para além desta mensagem positiva de esperança que gostaria de vos deixar neste Dia Mundial da Saúde, a mensagem de que é possível, juntos, construirmos um mundo mais justo e mais saudável para todos, vou passar a palavra à minha colega, a professora Verónica Coutinho, para nos introduzir a este momento da campanha mundial Nurses Together. Obrigada, professora Ananda. Bom dia a todos e os presentes, e muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Cabe-me a mim, então, como um dos membros da equipa do Nursing Now da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, anunciar então um momento de adesão à campanha de defesa mundial Nurses Together. E para isso convidamos todos, os presentes, a fazerem parte desta fotografia que iremos fazer no imediato, e em seguida, em que cada um de nós estará com a carta que iremos individualmente endereçar à Senhora Ministra da Saúde de Portugal e que a colocaremos em frente a nós, de modo a que possamos fazer a fotografia conjunta com toda a carta e que depois individualmente endereçamos à Senhora Ministra da Saúde. Vou só aqui. No Zoom. Sim, abre o Zoom, se faz favor. Não, faça alguém interromper o compartilhamento. É ali, tá? Que a fotografia era ali. Está dali. Então, vamos preparar para a fotografia, colocar a carta junto a nós. Obrigada pela vossa atenção. Lemos a carta? Não. Vamos ler a carta? Verónica? Então, passo eu então a ler a carta. Passo eu então a ler a carta à Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde de Portugal. Nós, enfermeiros de Portugal, desejamos apresentar a Vossa Excelência os nossos pedidos mais urgentes para a melhoria da saúde através do investimento na enfermagem. A profissão de enfermagem oferece um triplo impacto através de um maior investimento no seu desenvolvimento.
Este investimento na enfermagem permitirá que todo o sistema de saúde seja mais capaz de melhorar a saúde dos cidadãos. Os enfermeiros e enfermeiras estão presentes em todas as fases do contínuo de cuidados, de promoção do bem-estar à prevenção de doenças, do diagnóstico ao tratamento e aos cuidados paliativos, na saúde pública, nos cuidados hospitalares e nos cuidados primários. A enfermagem é eficaz em termos de custos e os enfermeiros e enfermeiras de prática avançada são capazes de cuidar de 80% dos casos que se apresentam em cuidados primários e tratar das pessoas com necessidades de cuidados de saúde continuados. A economia é mais forte se a população for mais saudável, porque mais pessoas estarão aptas a trabalhar e a pagar impostos. Mais mulheres trabalharão como enfermeiras e serão capazes de ajudar a sustentar as suas famílias. E a existência de mulheres em profissões qualificadas significa que há uma maior probabilidade de se alcançar a igualdade de género. É uma tripla vitória para todos os países. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório sobre o estado de enfermagem no mundo, State of the World's Nursing. Esse relatório revelou a escassez de enfermeiros e enfermeiras a nível global, ainda antes da pandemia, bem como o contributo fundamental dos enfermeiros e enfermeiras no fortalecimento dos sistemas de saúde. Em maio de 2021, na sua 64ª sessão, a Assembleia Mundial da Saúde, World Health Assembly, irá lançar as orientações estratégicas para a enfermagem e a obstetrícia. E hoje, no Dia Mundial da Saúde, apelamos ao compromisso de Vossa Excelência em incluir o Chief Nursing Officer na delegação para a Assembleia Mundial da Saúde. Apenas o ou a líder da força de trabalho de enfermagem compreende efetivamente as implicações para Portugal das orientações estratégicas para a enfermagem e a obstetrícia e deve, por isso, ser líder da delegação nessa matéria. Estar presente no debate da Assembleia Mundial da Saúde sobre as orientações estratégicas para a enfermagem e a obstetrícia e dar o exemplo através do compromisso público de Vossa Excelência com a sua implementação. Implementar condições de trabalho decentes para os e as enfermeiras, incluindo salários justos, instalações e equipamentos adequados à prática clínica e um quadro político e legislativo que garanta o reconhecimento da prática avançada. Investir no desenvolvimento das competências de liderança dos enfermeiros e enfermeiras em início de carreira, de forma a retê-los na força de trabalho e demonstrar o quão gratificante pode ser a carreira de enfermagem, isto é, manter o recrutamento para a profissão de enfermagem vibrante e atrativo. Nunca foi tão importante como agora demonstrar o apoio ao investimento estratégico na enfermagem. Agradecemos a dedicação de Vossa Excelência à nossa profissão e juntos melhoraremos os cuidados de saúde para as nossas populações. Muito bom. Penso que podemos bater palmas. Terminas a sessão? Terminas? Muito obrigado a todas e a todos por terem estado conosco neste momento. Damos por fim a celebração deste Dia Mundial da Saúde pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Esperamos continuar a contar convosco ao longo do ano para juntos trabalharmos em prol da saúde para todos. Muito obrigada a todos e um resto de um bom dia. E não se esqueçam de enviar as cartas. Não se esqueçam de enviar as cartas.